Ele só queria ser um menino de verdade. Olá, o meu nome é Tamires e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quando mais nova, eu ganhei um boneco. Porém, ele era diferente. Mas sabe, aquilo que acabou me chamando total atenção nele, já que ele era feito de madeira e tinha algumas cordas que iam em algumas partes do seu corpo. Meu pai dizia que aquele boneco se chamava Maionete e que ele era um brinquedo muito famoso. Meu pai, naquele mesmo dia, me mostrou um desenho que fazia parte de sua infância. E então, eu descobri o nome desse boneco. Bom, eu acredito que vocês também já devem estar sabendo qual é. Sim, é o boneco Pinóquio. Eu amei a história e torcia, sabe, com muito fervor para que ele simplesmente se tornasse um menino de verdade todas as vezes que eu assistia aquele filme. E claro, ele acabava se tornando no final da história. E toda vez que acabava eu ficava muito feliz. Mas o mais interessante era que todas as vezes que eu assistia, eu ainda continuava torcendo mesmo sabendo o final. Bom, hoje eu já estou mais velha, sabe? E continuo apaixonado por esse desenho igual ao meu pai, que já é um senhor e continua amando. Mas, para nossa grande surpresa, foi anunciado aqui na minha cidade a chegada de um circo que vai contar a história do nosso grande e famoso boneco Pinóquio. Claro, aquilo me deixou totalmente animada. E eu, sem pensar duas vezes, tirei o Pinóquio de dentro da caixa, aonde meu pai havia dado ele. Eu acabei pedindo para que meu pai fizesse uma outra caixa, mas de vidro, aonde eu pudesse deixar ele para que ele não tivesse poeira ou qualquer outra coisa do tipo por conta da madeira. Ele era totalmente precioso. Nesse dia, limpei novamente o meu boneco e fiquei esperando, até que meu pai veio me dar uma ótima notícia. Além de ter o circo do grande Pinóquio contando a sua história em teatro, iria ter também a continuação deste filme. E que, claro, meu pai já havia comprado os ingressos do circo e que a gente não iria até o cinema, mas que a gente iria assistir ali junto com o pessoal do circo. Aquilo me deixou muito animada, muito feliz. Mesmo sendo velha, eu sempre fui apaixonada. Os dias foram passando como se, sei lá, fosse uma lentidão muito grande. As horas não passavam, os dias não passavam e aquilo passou a me incomodar. Porém, algo começou a me chamar a atenção. O meu boneco, lembra? O meu boneco Pinóquio passou a acontecer algumas coisas com ele depois da chegada desse circo em nossa cidade. Eu sempre deixei ele dentro daquela caixa de vidro, como eu informei lá no começo para vocês. E dessa vez, ele estava em minha cama e a caixa havia sido aberta. Naquele dia não tinha ninguém dentro da minha casa, já que simplesmente quem estaria ali seria minha mãe, mas minha mãe tinha um medo muito grande do Pinóquio. Não sei porquê, mas não era só dele, era de qualquer boneco que fosse maior do que o normal. Mas algo me chamou a atenção também. Pinóquio estava com a sua mão suja de um líquido estranho. No momento em que eu vi aquilo, corri até a cozinha, peguei os panos e fui limpá-lo. Sua roupa também estava suja. Eu tive que tirá-las e lavá-las. Aquilo me deixou totalmente chateada. Mas dei de ombros e fiquei na minha. Percebi que minha mãe não se encontrava dentro da nossa residência. E aquilo não era normal, já que ela não trabalhava, ela não tinha uma vida fora de casa. Vamos se dizer assim. Chamei por ela, liguei no celular dela, mas o celular dela estava em casa. Então, simplesmente, achei que a minha tia tivesse aparecido e levado minha mãe a algum lugar e que logo elas voltariam. As horas foram passando e eu acabei tendo que ir para um curso. Quando eu retornei novamente, Pinóquio estava fora do lugar. Mas tudo bem. Novamente o coloquei.
Liguei novamente para minha mãe e ela não tinha chegado. Porém, finalmente, chegou a noite e meu pai veio me buscar para que a gente pudesse ir para o circo. Chegando lá, a grande coisa maravilhosa aconteceu. O lugar era lindo e perfeito. Muitas amigas minhas das mesmas idades que eu, ou até um pouco mais velha, se encontravam no local para também ver Pinóquio, porque ele é um desenho totalmente antigo e todos nós éramos totalmente apaixonadas. Mas sentamos todas juntas. Então, finalmente, vieram cada personagem do Pinóquio. O seu pai, o grilo falante, o próprio Pinóquio, e foram aparecendo a fada e assim sucessivamente. E até mesmo o burro, que acabava fazendo parte, já que o Pinóquio se tornava um. Então, eles se apresentaram, conversaram um pouco com a gente, brincaram com a gente e falaram que conforme eles fizessem o teatro, logo depois passaria um filme. O teatro foi maravilhoso, porém algo me deixou em alerta. O dono do circo, ele parecia ser um homem frio. Sua aparência era peculiar, vamos se dizer em termos. Ele me assustava bastante. Minha amiga chegou a dizer que ele parecia ter mesmo um monstro. Eu não achava, mas eu tinha medo mesmo assim. Finalmente a história acabou com o Pinóquio se transformando num menino de verdade. E aí começou então um telão enorme. O mais estranho, sabe qual foi? Foi simplesmente como começou a música. O filme, na verdade. O filme acabou começando com uma música fúnebre. Aquilo já me deixou um pouco tensa, já que no primeiro era um final feliz. Pinóquio reencontrava o pai e virava um menino de verdade. Quando veio aparecer na tela o nome Pinóquio, já surpreendeu um pouco mais, porque as letras eram vermelhas e parecia que escorria um líquido das letras. Aquilo continuou deixando todos nós que estávamos ali no circo em alerta. Então, o filme começou. Pinóquio estava deitado em sua cama, bravo com alguma coisa. O pai dele chegava até ele e conversava com ele, e Pinóquio acabava se tornando uma pessoa grossa e meio que, sei lá, um menino rebelde, vamos se dizer. Ele diz para o pai dele que não quer falar com ninguém, que não quer ouvir ninguém e que ele iria fazer o que ele achasse da vida dele. Achei normal, já que é normal a gente ter um pouco de rebeldia, mas o mais forte de tudo é que simplesmente o pai estava triste, um olhar distante. Logo, a cena muda e aparece o grilo falante tentando conversar com Pinóquio também. Pinóquio fica irritado e acaba jogando um livro, que acaba, infelizmente, fazendo com que o grilo perdesse sua vida. Aquilo na hora me assustou. Achei que Pinóquio fosse se arrepender pelo que tinha feito, mas não. Ele levantou o livro, limpou daquele líquido vermelho que escorria e foi à escola. Chegando lá, ele passou a fazer as mesmas coisas, a discutir, a chamar a atenção de outras pessoas. Ele simplesmente disse que o pai dele não iria fazer muita coisa, mas que ele também não estava com paciência. Simplesmente acabou machucando um colega e seu pai foi chamado. Então simplesmente o levaram para que fosse melhor. O pai diz que ele tem que aprender o que é ser um garoto de verdade. Ele, bravo, acaba então por machucar o seu pai. Mas ele vai para cima como se nada estivesse acontecendo, vamos se dizer em termos. Ele acaba indo para cima como se fosse algo natural. O pai então acaba empurrando. A fada logo em seguida aparece e desfaz o feitiço, transformando ele em um boneco novamente. Ele, desesperado, grita, chora e diz que ele apenas quer se tornar um garoto de verdade, que aquilo não era o correto a se fazer. Então, a fada explica a ele que o seu comportamento não é legal e que ele, para se tornar um garoto, teria que se tornar uma criança boa e gentil com todos ao seu redor. Porém, Pinóquio simplesmente levanta totalmente com raiva e acaba por machucar a fada, onde ela acaba também sem vida. Logo, ele acaba encurralando seu pai e diz que ele nunca deveria ter saído de lá onde ele estivesse e
que aquilo era totalmente errado e que o correto era que a baleia tivesse realmente dado um fim naquilo tudo. Eu parei, olhei e falei para meu pai que aquela história não batia, não tinha nexo e que aquilo seria um desenho de terror, isso sim. Meu pai diz que sim e fala que o melhor era a gente ir embora, porém somos impedidos por alguém que faz parte da equipe do circo. Então, acaba a cena com Pinóquio atacando seu pai e tirando sua vida. Logo em seguida, o dono do circo aparece com um sorriso monstruoso e pergunta o que achamos. Todos dizemos que odiamos aquilo, que aquilo não foi legal. Então, ele diz: todos aqueles que têm um boneco dentro de casa não percebeu as mudanças? Corram, vão, e aqueles que não tiverem, têm sorte. Quando chegamos em casa, novamente, acabei encontrando meu boneco fora do vidro. E o pior, em seu corpo escorria um líquido vermelho, novamente. E um objeto estava junto com ele. Corremos pela casa chamando a minha mãe. E lá estava ela, no porão, caída. Infelizmente, já sem vida. Pinóquio, o meu boneco companheiro, acabou a atacando e ela nem sequer viu aquilo. Simplesmente peguei o boneco e fui jogá-lo fora, mas tinha algo de errado. Novamente, o mais surpreendente aconteceu. O dono do circo estava dentro da minha casa e Pinóquio apareceu em seu colo. Ambos tinham um sorriso malicioso. Ele disse que aquilo era apenas uma cena e que logo tudo acabaria. Meu pai, desesperado, saiu me arrastando pela casa, dizendo que tínhamos que sair dali, ou então seríamos o próximo. Bom, hoje estou contando essa história para vocês. Nesse exato momento, eu estou a caminho de uma outra cidade, já que em todos os lugares que eu e meu pai conseguimos chegar, aqueles dois conseguem o achar. Hoje eu estou livre, ou melhor, eu acredito. Mas e as outras crianças da minha cidade? O que será que aconteceu? Se alguém tiver alguma notícia, por favor me avisem, porque eu não sei o que o circo acabou fazendo com a minha cidade junto com o Pinóquio. Bom, pessoal, essa foi a nossa creepypasta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.